Sejam bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade à resolução dos nossos exercícios contextualizados. Então você, se ainda não assistiu a resolução dos vídeos anteriores, dá uma pausa, daqui a pouco você volta, mas confere primeiro o nosso primeiro vídeo. Beleza? E você que já assistiu o nosso primeiro vídeo, vamos nessa, né? Questão agora de número 11 diz o seguinte, ó. Um dos vidros da janela de uma sala está quebrado e é preciso substituí-lo. Ele é quadrado e tem 0,5 metro de lado. Para a reposição, o preço do metro quadrado desse vidro cortado é R$100. Qual será o custo da troca desse vidro? Então, pessoal, ele vai substituir o vidro, lembrando, questão agora de número 11. E essa substituição é apenas de um vidro, né? Um vidro quadrado. Então, ó, aqui nós temos o nosso vidro, que possui 0,5 metros de lado. Lembrando, pessoal, que já que é um quadrado, para calcular a área de um quadrado, basta você encontrar o lado e elevar ao quadrado, ou multiplicar lado vezes lado, né? Lembra que esse 2, esse expoente, indica quantas vezes a base se repete e é obrigatoriamente multiplicando. Tudo bem? Então, se tem um 2, você vai repetir a base quantas vezes? 2 vezes. Vamos lá, ó. A área dessa janela, desse vidro, na verdade, seria o quê? 0,5 metros vezes 0,5 metros. Então, ó, multiplica número por número, letra por letra. 0,5 vezes 0,5, 0,25. Metro vezes metro, encontramos metro elevado a 2 ou metro quadrado. Professor, essa é a resposta? Ainda não, porque ele quer saber o custo, tudo bem? Ou seja, quanto é que ele vai pagar. Agora notem o seguinte, se nós já sabemos que em 1 metro quadrado você paga R$100, tudo bem? Agora, 0,25 metros quadrados corresponde a quanto do metro quadrado? Corresponde a 1/4. Ou seja, se você pegar 1 metro e dividir por 4, você vai encontrar 0,25. Portanto, pessoal, isso quer dizer que o preço que ele vai pagar por essa área de vidro também será 1/4 de quem? 1/4 do valor de 1 metro quadrado, de 1 metro, né, quadrado. Que seria o quê? 1/4 de 100 seria quanto? Você já disse aí, né? Ô, professor, 1/4 de 100, R$25. Não é assim? Professor, e como é que eu posso fazer isso? De outra forma. Lembra, pessoal, ó, basta você pegar esse valor aqui, ó, 0,25 e multiplicar por quanto? E multiplicar por 100. Por que multiplicar por 100? Porque lembre-se que a cada 1 você tem o quê? Você vai ter que pagar R$100 a cada 1 metro quadrado. Então, se eu tenho apenas isso, multiplicando por 100, você vai pagar o valor referente a 0,25. Então, pessoal, lembra que numa multiplicação por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e por aí vai, basta você deslocar aqui a vírgula a quantidade de zeros existentes. Como nós temos 2 zeros, nós vamos deslocar a vírgula 2 casas decimais para onde? Para a direita. Não esquece disso para evitar cálculos, né? Sempre que você for multiplicar por 10, 100.000 e por aí vai, você vai sempre deslocar a vírgula para a direita, de acordo com a quantidade de zeros que o seu número tiver. Portanto, vamos obter como resposta 25 o quê? R$25 é o que ele vai pagar. Tranquilo? Beleza? Então, ó, resolvemos mais uma questão aí para vocês. Vamos agora à nossa questão de número 12. A questão do número 12 diz o seguinte, ó, acompanhe. Para a confecção do envelope a seguir, utiliza-se o molde apresentado na figura. O molde é formado por 2 triângulos isósceles de altura 12 cm,
dois triângulos isósceles de altura 15 centímetros e um retângulo de lados 20 centímetros e 30 centímetros. Considerando esses dados, determine a área de papel utilizada para a construção desse envelope. Então, pessoal, basicamente nós temos aí o envelope da seguinte maneira. Ó. Aqui nós temos uma região retangular, tudo bem? Uma região, um quadrilátero. E aí, galera, o que mais? Ó, nós temos 4 triângulos isósceles, diferentes 2 a 2. Professor, como assim? Ó? Lembra, o que é um triângulo isósceles? É aquele triângulo que possui 2 dos seus lados iguais. Portanto, pessoal, esse triângulo aqui ó, é um triângulo isósceles. Por quê? Porque possui os 2 lados iguais. E ele já diz que possui aqui ó, 15 centímetros de altura. Tudo bem? Já, ó, esse triângulo é semelhante com o triângulo que fica aqui desse lado. Ó. Portanto, mais um triângulo isósceles que possui 15 centímetros de altura. E aí nós temos um terceiro e quarto triângulo que fica aqui nessa região. E esses triângulos possuem o quê? 12 centímetros de altura. Tudo bem? Então, ó, 12 centímetros aqui. 12 centímetros. Lembrando que o comprimento dele seria 20 centímetros de largura e 30 centímetros de comprimento. Tranquilo? Nessa região central. Agora vamos encontrar a área de cada uma dessas partes. Né? Lembrando, se você encontrar a área desse triângulo aqui, é semelhante à desse triângulo. Portanto, basta multiplicar por 2, não precisa calcular 2 vezes. E da mesma forma aqui, ó, para esses 2 triângulos em azul. Então, ó, eu vou chamar aqui de triângulo 1, tá certo? E esse em azul de triângulo 2. Então, ó, a área do nosso triângulo 1, nós vamos encontrar o quê? Lembrando que nós temos que multiplicar ó, por 2 depois, porque nós temos 2 deles, né? Então, seria o quê, professor? Seria a base vezes a altura dividido por 2. Isso para qualquer triângulo. Agora, ó, quem é a base? A base corresponde a esse lado aqui, ó, do nosso quadrilátero, que seria 20, né? Então, 20 centímetros. Vezes a altura. Quem seria a altura desse triângulo? 15 centímetros, ele já nos forneceu. Isso a gente divide por 2. Agora, lembra, ó, eu posso simplificar esse 20 com esse 2 e fica 10. 10 o quê? Centímetros. 10 vezes 15, 150. 150 centímetros quadrados. Mas isso é apenas para um triângulo. Lembre-se, você tem quantos triângulos? 2, né? Então você vai multiplicar esse valor por 2. E aí você vai encontrar 300 centímetros quadrados. Corresponde aqui, ó, a área do nosso triângulo 1. Já a área do nosso triângulo 2 seria o quê? Vamos lá? Base vezes altura, multiplicado aí, né? Dividido por 2. Professor, eu já posso multiplicar logo, ó, já que é 2 vezes a área? Sim, ó. Você pode fazer, ó, é 2 vezes a área desse triângulo em azul. Ou seja, é 2 vezes a base vezes a altura dividido por 2. Ei, notem uma coisa. Se você faz uma multiplicação por 2 e depois dividir por 2, você pode simplificar. Ó. E aí você apenas vai ter o produto base vezes altura. Lembrando, por que eu botei esse 2 aqui? Porque eu tenho 2 triângulos azuis. E eu quero saber a área de toda essa região. Portanto, eu vou ter que multiplicar por 2, né? Esse triângulo azul. Então, pessoal, aqui ó, a base corresponde a 30 centímetros, a altura 12 centímetros. Vamos lá? Nós temos aqui ó, um total de 360 centímetros quadrados. Portanto, 360 centímetros quadrados a área desses triângulos em azul. E a área do nosso quadrilátero, né? A área do nosso quadrilátero que nós podemos classificar como retângulo, seria o quê? Ó, 30 vezes 20, né? Base vezes altura, comprimento vezes largura. Então,
30 vezes 20, nós temos aqui um total de 600 centímetros quadrados. Agora, professor, já sei a área de todos, ó. Sei a área de 1, de 2 e de 3, né? E agora o que eu faço? Só soma, né? Então, a área total corresponde a 600 mais 360. Lembrando, ó, não esquece as unidades de medida. Mais, ó, 360 centímetros quadrados mais 300 centímetros quadrados. Isso aí vai dar o que, ó? 600 mais 300, 900. 900 mais 360, 1260. Então, 1260 centímetros o quê? Quadrados. Essa seria a área dessa figura. Tranquilo? Beleza? Compreendido aí? Então, vamos para a nossa próxima questão. Vamos agora à questão de número 13. Não esquece, galera, faz todos os exercícios porque é muito importante para que vocês consigam compreender bem aí o nosso conteúdo. Beleza? Questão agora de número 13. Diz o seguinte, ó. As medidas de bandeiras no Brasil foram normatizadas por um tamanho padrão chamado pano, que é igual a 0,64 metros de largura por 0,45 metros de altura. Os demais tamanhos são múltiplos ou submúltiplos desse padrão. Assim, uma bandeira de 1,5 pano tem 1 metro de largura por 0,7 metro de altura, né? Metros de altura. Considere a bandeira do estado do Paraná, de 1,5 pano, como representado na figura abaixo. A soma das áreas em formato triangular em metro quadrado é igual a... Então, pessoal, nós observamos que aí nessa bandeira, questão aí de número 13, aí nessa bandeira nós temos duas regiões, né, que possuem triângulos, mais ou menos assim, ó. Nós temos aqui um triângulo e aqui um outro triângulo. Então, ó, triângulo 1, triângulo 2. Beleza? Ele quer saber a soma dessas áreas desse triângulo 1 e desse triângulo 2. Só que as dimensões são as seguintes, ó. Ele já afirma que esse pedaço aqui, ó, corresponde a 0,35 metros e esse outro pedaço aqui corresponde a 0,35 metros. Beleza? Só que o que nós temos na questão, ele diz assim, ó, 1 metro de largura por 0,7 metros de altura. Então, ó, uma bandeira de 1,5 pano tem 1 metro de largura por 0,7 metros de altura. Então, a soma das áreas em formato triangular, em metro quadrado, é igual a... Então, ó, nós já sabemos que esse pedaço todo aqui, ó, corresponde a quanto? A 1 metro. E 1 metro seria, né, 100, o quê? 100 centímetros. Professor, e esse pedaço todo aqui corresponde ao quê? 0,70 metros. Ou 70 centímetros. Tudo bem? Beleza? Então, sabendo aqui disso, pessoal, fica bem mais simples para a gente, né? Por quê, ó? Porque se esse pedaço aqui é 0,35, então esse outro pedaço aqui, ó, que faz parte do triângulo, também seria 0,35 metros. Professor, então, peraí. Se esse pedaço é 0,35, esse daqui, ó, é 0,35 e todo ele corresponde a 1 metro. Então, esse pedacinho aqui, ó,
corresponde a quanto, hein? Corresponde aí, ó, a 0,65 metros. Tranquilo? Compreendeu? Então, ó, ele já informa para a gente essas medidas. Ele já diz que isso daqui corresponde o comprimento a 1 metro e a altura de 0,7 metros ou 70 centímetros. Agora, ó, sabendo dessas dimensões, notem que nós temos todas as informações dos nossos triângulos, né? Qual seria a base? 0,65 e a altura seria o quê? 0,35. Ele pede a resposta em o quê? Em metros quadrados. Então, deixa dessa forma, né? Então, para calcular a área aí do nosso triângulo, lembrando, a área do triângulo seria 2 vezes, né? Porque nós temos 2 triângulos. 2 vezes quem? A base vezes a altura dividido por 2. Lembra, ó, simplifica esse 2 com esse 2. Basta você multiplicar a base pela altura. A área do nosso triângulo seria, quem é a base? 0,65 metros. Quem é a altura? 0,35 metros. Mas, professor, eu não consegui compreender isso na figura. Observem aqui, ó. Aqui eu tenho esse triângulo. E aqui, esse pedacinho aqui vale quanto? 0,65. Mas espera aí, professor, e esse outro pedacinho aqui vale quanto? Vale 0,35. Tudo bem? Beleza? Porque ó, esse triângulo é semelhante a esse. Então, se esse lado aqui vale 0,35, esse outro aqui vai valer exatamente 0,65. Beleza? Tranquilo? E agora, ó, a área dos nossos 2 triângulos seria o produto desses 2 valores. E vocês vão encontrar quanto? 0,2275. 0,2275 metros quadrados. Então, essa seria a nossa área, tudo bem? A área que corresponde à soma dos 2 triângulos, resultando aí em qual alternativa? Alternativa letra B. Beleza? Então é isso, pessoal. Aguardo vocês daqui a pouco, né, na resolução de mais exercícios contextualizados falando sobre áreas e volumes. Aguardo vocês. Valeu, pessoal!